Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos falar sobre arranjo, combinação e permutação. Essa videoaula eu vou trabalhar cada um desses temas separadamente, depois tem uma outra videoaula aqui no canal também, que eu trabalho um mapa mental também que eu vou apresentar aqui, só que eu trabalho com exercícios variados. Então a gente vai descobrir aí usando o mapa mental qual exercício, qual tipo de atuação aí, arranjo, combinação ou permutação. Essa aula seria a primeira aula e onde a gente vai explorar cada um dos conceitos separadamente, porém utilizando o mapa mental também. Bom, primeira coisa, eu vou olhar no exercício a questão dos resultados. A ordem importa ou não importa? Primeira coisa, se a ordem não importar, como assim a ordem não importa? Bom, pensa assim, vou fazer uma comissão de estudantes de uma sala de 40 alunos, uma comissão com 3 alunos. Escolher aí a Maria, o José e o Ricardo, é a mesma coisa eu escolher o Ricardo, o José e a Maria. Então a minha ordem, como eu vou escolher, não importa na formação da comissão. Então eu vou ter uma combinação de n elementos k a k. Quem que é esse n e esse k que está aqui em todas as formas? O n é o número de elementos, no caso aí minha sala com 40 alunos. E o k é o tanto que eu estou selecionando para esse exercício. Estou selecionando 3 pessoas para a comissão. Beleza? Agora, se a minha ordem importar, normalmente exercícios que tem que formular senhas, formar palavras, a minha ordem importa. Porque eu inverter a ordem de um número ou de uma letra em uma palavra, muda eles. Minha ordem importa. Aí eu vou ter duas situações. O n menor que o k ou n igual a k. Bom, o n menor que o k é quando, por exemplo, o exercício eu te dou uma sequência de números lá, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 números eu quero formar senha com 2 dígitos. Ou seja, o n aqui é 5 e o meu k é 2. O n é maior que o k. Então, eu vou estar trabalhando aí em um arranjo, com repetição ou sem repetição. O exercício vai falar se quer distintos ou não. Já a permutação, eu trabalho quando os elementos forem iguais. O n é igual ao k. E aí vai ser um outro sistema de exercício, onde eu, por exemplo, eu peguei o número 1, 2, 3, 4, 5 e eu quero formar senhas de 5 dígitos. E aí, para eu saber se tem repetição ou não, eu vou olhar se tem elementos repetidos. Por exemplo, aqui os números são distintos. Então, os elementos não são repetidos, certo? Se eu já pegar, por exemplo, esses números aqui, eu vou ter uma repetição aí. O elemento 2 se repete 2 vezes. Então, é uma permutação com elementos repetidos. Então, eu quis dar essa introdução e agora a gente vai trabalhar separadamente cada um deles. Vamos ver agora a parte de permutação, né? Então, a permutação é quando a ordem importa e o n é igual a k. Por exemplo, pego o número 1, 2, 3, 4 e 5, né, igual eu já dei. Um exemplo anterior e eu vou pedir para formar senha com 5 números. Ou pego a palavra, sei lá, amor, que eu vou usar até depois posso usar como exemplos, e eu quero formar anagramas com a palavra amor. Ou quero saber quantas palavras eu posso formar usando as letras da palavra amor. Perceba que não tem repetição de letras, então eu estou em uma permutação sem elementos repetidos. Agora, se eu pegar o nome Ana, eu vou ter uma repetição, ok? Então, eu tenho repetição de elementos agora, tá, pessoal? Na permutação, eu vou olhar se tem elementos repetidos, tá bem? O exercício não vai estar mais falando sem repetição, distintos. Você que vai analisar, ver se tem elementos repetidos. Vamos para os nossos exemplos. Nosso primeiro exemplo de permutação fala assim: quantos números de 5 algarismos podem ser formados usando seus algarismos 1, 3, 5, 7 e 8? Bom, vamos lá, né? Número de 5 algarismos, usando 5 números, o 1, 2, o 3, o 5, o 7 e o 8. O n é igual ao k, ok? Como 1 diferente de 3, diferente de 5, diferente de 7, a gente vai ter aí que não tem, é uma permutação sem elementos repetidos. Não tem nenhum elemento repetido que eu vou usar. Então, é uma permutação simples, p de n igual a n fatorial. Meu n é igual a 5, 5 fatorial, que é igual aí a 120. Tranquilinho, simples assim de fazer.
No exemplo 2, eu falo o seguinte: um anagrama é formado pela troca da posição de letras de uma palavra, podendo ou não ter significado na língua de origem. Por exemplo, boca e ABOC aí, ABOC, sei lá, são anagramas da palavra, são anagramas de cabo. Então perceba que boca é uma língua que tem significado na nossa língua e a outra palavra não tem. Mesmo assim, são anagramas. Para os exercícios, nós vamos considerar a palavra livro e vamos responder algumas perguntas sobre criações de anagramas. O item A me pede quantos anagramas eu consigo formar. Então, ó, é uma permutação de 5 elementos distintos aí. Então, uma permutação simples de 5. Livro não repete nenhum elemento. 5 fatorial que a gente já viu que é 120. Beleza? A gente vai ver agora algumas restrições que vai tornar os exercícios bem interessantes. O item B fala o seguinte: quantos anagramas começam com L e terminam com O? Anagramas aí da palavra livro. Então percebam que esse ele está fixando o L no começo e o O no final. Vai me sobrar só 3 espaços para permutar as palavras, as letras que sobraram. Então eu poderei permutar as letras I, U e R. I, V e R. Como elas não se repetem, eu tenho uma permutação sem repetição de elementos. Então eu vou ter uma permutação de 3, que é 3 fatorial, que é igual a 6. Beleza? Aqui eu fixo o meu começo. Aí coloquei aqui os exemplos que eu posso formar. São 6. Então é importante que vocês entendam que o E ele está me dando uma condição, ou tem que acontecer obrigatoriamente começar com L e terminar com O. Então eu vou fixar eles. O item C pede quantos anagramas contém as letras R e O juntos e nessa ordem. Então ele deu uma outra restrição. O R e o O tem que estar junto e nessa ordem. Técnica é, eu vou transformar o R e o O, vou considerar como uma única letra. Que assim, quando eu permutar, elas já vão estar juntos e nessa ordem. Mais os outros 3 letras que sobraram aí. O L, o I e o V. Então eu vou ter um total de que eu vou permutar 4 letras. Ou seja, como elas não se repetem, 4 fatorial. Que é igual aí a 24. Beleza? A técnica aqui geral é considerar uma letra só. A gente já vai aí para o item D. No exercício D, fala o seguinte: quantos anagramas começam com I e terminam com V? Então, a mesma ideia do exercício anteriores que a gente já fez. Vou fixar o I e o V. Só coloquei o E em destaque porque a gente vai trabalhar com o OU e vai ver qual a diferença no próximo exercício. Então, fixo o I, fixo o V e permuto o que sobrou aí, as 3 letras do meio que são distintas. Então, permutação de 3 fatorial, que é 6. Agora a gente vai ver um outro exemplo onde eu vou usar a palavra OU, e aí tem uma outra linha de raciocínio. O exercício E fala assim: quantos anagramas começam com I ou terminam com V? O que esse OU significa, gente? É assim, ó, eu gosto de laranja ou de morango. Eu não gosto dos dois, eu gosto de um ou de outro. Então, ou começa com I ou termina com V. Não vai entrar os casos em que começam com I e terminam com V. Então, ó, esse OU ele vai significar começar com I mais terminar com V menos começar com I e terminar com V. Ó, o E terminar com V. Então é só abrir as combinações. Ó, fixo I, vou permutar o restante de letras que sobrou, que são 4. Mesma coisa, fixo V no final, permuto as outras 4 letras que sobrou, que é o 4 fatorial também. Menos o começar com I e terminar com V, que a gente já calculou, que é só fixar eles dois e permutar o do meio, que vai dar 6. Portanto, a minha resposta é a soma de começar com I, terminar com V, menos os casos em que começam com I e terminam com V. A questão 3 fala o seguinte: desconsiderando o acento, quantos anagramas tem a palavra Natália? Então, ó, percebemos agora, pessoal, que nós vamos ter uma repetição de letras. Logo, é uma permutação com repetição de elementos. Quais elementos que estão repetindo aqui? Ó? Eu vou ter 3 As
e 2 L's. Então, na minha permutação com repetição, eu vou colocar o total de letras, os repetidos, e aí para eu abrir a permutação é como se fosse a permutação normal, 8 fatorial. Só que eu vou tirar as repetições, então 3 fatorial, 2 fatorial. Lembrando que eu tiro fazendo a divisão aí, tá? Aí é só resolver os fatoriais, fazer a simplificação. Vai me dar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 2, que vai dar 3.360. Então, só recapitulando, pessoal, quando tiver repetição de elementos, eu vou descontar aqui. Então, ó, A e L, eu não somo eles, eu simplesmente faço separadamente cada um deles, descontando aqui na divisão. Igual no exercício 4, que vai falar quantos anagramas tem a palavra aritmética. Normalmente a gente desconsidera o acento, mas aqui não vai ser influenciável, eu vou ver as repetições. 2 As, 2 T's e 2 Is. Então, na hora que eu abrir minha permutação, eu tenho essa sequência de repetições, de um total de 10 letras. Então, 10 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. Vai dar um pouco de trabalho para abrir o 10 fatorial, pessoal, mas a gente já teve outras aulas abrindo 10 fatorial. E aí o valor aí do 10 fatorial é 3.628.800. Vou dividir por 2 vezes 2 vezes 2, porque é o valor do 2 fatorial. Vai me dar aí um total de 453.600 anagramas da palavra aritmética, ok? Então é bem tranquilo, é só você observar as repetições. E quando não tem repetição, você faz a permutação normal. E o nosso exemplo número 5, ele fala assim: uma urna contém 8 bolas, 5 azuis e 3 laranjas. De quantas maneiras é possível retirar uma a uma as bolas desta urna? Então tem aqui as bolas. Perceba que eu tirar qualquer uma dessas azuis continua sendo azul, elas não têm uma numeração, então elas são iguais. Então é uma permutação com repetição de elementos, porque eu tenho 5 elementos azuis repetidos e 3 laranja. Então é uma permutação de 8 com 5 e 3 repetições. Então é só dividir 8 fatorial por 5 fatorial e 3 fatorial. Para resolver, técnicas aí de simplificação ajuda bastante. E aí quem está com dúvida tem uma videoaula aí sobre isso. Então resolvendo aí as simplificações, vou chegar em 56 formas de retirar.